pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Multiversos Integrativos e hoje nós vamos construir o saber integrativo sobre o eu inteiro. O que é isso? Como é isso? Como é possível compreender o eu inteiro? É o que vamos trabalhar no vídeo de hoje. E para quem ainda não me conhece, eu sou Luciana, sou psicóloga, administradora, epistemóloga, educadora, brasileira de nascimento, atualmente residente em Portugal, mas integrativamente me entendo cidadã do mundo. E eu sou licenciada, mestre, doutora pelas Universidades Federal do Rio de Janeiro e Federal Rural do Rio de Janeiro no Brasil, aqui pela Universidade do Minho em Portugal e aos seus mais de 15 anos, psicóloga clínica, educadora em psicologia, hoje trabalho com a formação de profissionais em psicoterapia integrativa, pela PUC do Rio de Janeiro, desenvolvo as mentorias, o coaching, os processos integrativos de autoconhecimento, através da psicologia integrativa, enfim. E estou aqui construindo o saber integrativo no nosso canal, no Multiversos Integrativos, e muito aberto e muito disponível para quem quiser e se interessar em desenvolver um trabalho diretamente comigo. Na descrição do vídeo tem o nosso e-mail, que eu estarei pronta para realizar estes processos. Como hoje vamos falar do nosso eu inteiro. Então, como é isso, Luciana? Bem, há de muito, não só agora, através dos movimentos de integração ou integrativos que têm sido realizados pelas ciências atuais, pelas ciências contemporâneas, mas sempre se concebeu o eu, uma unidade viva, como algo inteiro e situado numa relação de auto-organização, de auto-atuação e interatuação e interregulação com o local naquela época que esse ser está, porque precisa estabelecer trocas. E nessas trocas se faz o eu, essa inteireza todo dessa unidade viva, e também se faz os outros eus, as outras unidades vivas que estão naquele ambiente, que nós, pelas ciências biológicas, convencionadamente foi denominado de ecossistemas, ou seja, sistemas ecológicos de uma relação de trocas que se preserva, mantém as unidades vivas ali, potentes, e este conhecimento sempre existiu desde que há vidas, não só a vida humana, porque as demais vidas de outras espécies vivas também trocam, vivem em sociedades, definem organizações nas suas relações, limitações, facilitações, potencializações, numa relação de construção de troca contínua, porque nós vivemos num planeta que mantém muitas espécies vivas, viáveis, em constante relação simultaneamente. Então, lembrando, né, que o todo, o inteiro, ele é parte da constituição de vida nessa unidade maior, pensando planeta Terra, e toda a forma de vida que nós costumeiramente chamamos de biodiversidade. Estas trocas entre as unidades vivas são reguladas pela função e pela existência delas e a condição de se perpetuar, de se manter viáveis e gerar descendentes,
E essa troca toda mantendo a viabilidade de todo esse ecos, de todo esse conjunto de sistemas se autossustentando, se autorregulando dentro da atmosfera do planeta Terra, dentro da Terra, na superfície da Terra e também na relação desse planeta com os outros planetas, com o Sol, com a Lua, que é o satélite do planeta Terra, viável na Via Láctea, que é a galáxia onde o nosso planeta está, e essa galáxia, a Via Láctea, também numa relação de troca autossustentável e interatuação sustentáveis com outras vias galaxiais, nesse plano que é chamado universo cósmico, se dá e também em outros planos, que aí nós estamos falando das composições físicas, que se dão em outras dimensões não tão concretas, não tão sólidas como nós possamos entender, por exemplo, a dimensão temporal, a dimensão do tempo é uma dimensão presente aqui na vida no planeta Terra, como a dimensão de ondas, nós temos várias trocas que se dão através de ondas e de campos de forças. Então, por exemplo, pensando as ondas de rádio, as ondas de imagem, as ondas que são elétricas, que dão, né, se transmitem pelos circuitos elétricos, as ondas que se dão hoje na sua complexidade de transmissão de dados via os sistemas que estão com os satélites e com as torres de transmissão de dados, né, de disseminação desses dados a longa distância, que são os sistemas transmissores de dados à circuitaria mundial e que vai até fora do planeta Terra, os satélites que estão na órbita terrestre voltam sendo transmitida e recebida, codificada nas torres que tem a captação e a disseminação dessas ondas, como dentro da nossa casa, com um aparelhinho de wireless, de Wi-Fi, né, que transmite as ondas que ele recebe ali pelos cabos e viram sinais que, por exemplo, os nossos celulares, telemóveis capturam e codificam aqui na funcionalidade dos nossos equipamentos de comunicação móveis, que são os telefones móveis, os celulares, os telemóveis, como nos nossos computadores, nas nossas televisões, que capturam também essas ondas de transmissão de dados, de informação, que estão num outro nível de trocas de interatuação autorreguladoras que não são aquelas físicas do corpo, como eu vinha falando, assim também como outras que se dão na troca do que a psicologia convencionou de psicosfera, ou seja, as manifestações comportamentais, gestuais, também se disseminam, também se conectam de seres vivos para outros seres vivos dentro da mesma espécie, como os seres humanos, ou entre espécies diferentes, porque nós sabemos, por exemplo, observar quando tem um cachorrinho no ambiente, se ele está transmitindo sinais no seu comportamento gestuais de que ele está aberto, ele está confortável, ele está amigável para um contato, ou se não, se ele está fechado, ele não quer contato, ele está ali se sentindo ameaçado, querendo proteger o seu território e preparado para se defender ou até então para atacar. Assim como nós também sabemos, por exemplo, fazer o nosso contato transmitido pela presença daquilo que circula de modo invisível, como o vento, como os gases, como uma série de micropartículas, e nós conseguimos decodificar dali a sua presença, a sua nuance de contato e codificar se aquilo deve ser atraído ou repelido, assim como também as transmissões
dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, que também são significados através de toda a nossa potência de troca, da nossa inteireza no contexto em que nós nos colocamos e podem ser mobilizadores de mensagens que não se dão só pela expressão linguística, mas que se dão pelo todo, pela performance de todas as partes do nosso corpo, e muitos se destacam na expressão facial e que transmitem mensagem do nosso, no que nós, dentro da psicologia, costumeiramente chamamos de psicoesfera. E ela é mobilizadora, porque os ramos de investigação que estudam os efeitos dos aspectos do nosso eu inteiro nas relações sociais, e que costumeiramente é chamado de investigação em psicologia social, eles tornam claro essas investigações o quanto a nossa psicoesfera manifesta num conjunto de outros seres vivos, ela se reverbera, ela se expande, ela se faz presente, ela também ela toca, ela interage com outras unidades vivas e ela causa efeitos nessas outras unidades vivas que podem ser de sintonia, de sincronicidade, síncronos com os nossos, e os movimentos poderão ser similares aos nossos ou até de aproximação a nós, como também elas se reverberam e podem causar repulsão, retração, dissociação, desconexão com os nossos, e aquilo também fica claro e fica expresso ali naquele conjunto ambiental onde as interatuações, as trocas estão se dando. E isso se dá de modo integrativo, isso se dá de modo conexo, associado no nosso inteiro. Mesmo que essa conexão, essa associação se dê num plano, num segundo plano, num plano de fundo, no que nós chamamos de modo inconsciente na psicologia, onde o contato e a percepção e a elaboração, a ação de muitos aspectos deste eu não se estabeleça de modo consciente, controlado ou por livre escolha. Isso não quer dizer que não estejam presentes, eles estão presentes e eles estão ali latentes e manifestos a sua ação. E essa ação do nosso eu inteiro, ela, quanto mais consciente se der, ou seja, quanto mais elaborada ela for, quanto mais for intencional a manifestação, a realização, a presença dela, muito mais efeitos, muito mais retornos, consequências, trocas conscientes e controláveis do nosso eu inteiro, elas permitirão. Mas como é isso, Luciana? Isso é assim. Nós somos eus inteiros, mas muitas vezes estamos sob a primazia, o investimento nas relações que estabelecemos em determinados tempos, em locais específicos, que investem numa sobreexcitação, numa excitabilidade, numa estimulação, vamos chamar assim, num maior desenvolvimento de aspectos, por exemplo, mais específicos e característicos de alguns multi-universos e algumas multidimensões, em detrimento, ou seja, e não progressivamente estabelecidos para outros multiversos e outras multidimensões que nos compõem, até às vezes inibindo estas outras. Ai, Luciana, que nomenclatura difícil, tenta exemplificar. Então vamos exemplificar. Imaginemos que nós estejamos numa circunstância que promova ou que facilite a aquisição de conhecimentos novos, de desenvolvimento de
de contato com informações, com a possibilidade de capturar e assimilar e trazer para nosso universo próprio do eu e armazená-los, que geralmente se dá dentro dos ambientes de desenvolvimento do conhecimento, dos processos de ensino, de aprendizado ali de sistemas educacionais. Sejam eles sistemas educacionais para desenvolver a nossa dimensão cognitiva, mais de associação do campo da abstração, dos códigos, das mensagens, das informações, ou também sejam dos campos educacionais do corpo para desenvolver potências, habilidades mais físicas, como as atividades físicas, os esportes ou desportos, chamados aqui em Portugal. Se os ambientes, vamos pensar, por exemplo, se o ambiente explora, por exemplo, o desenvolvimento mais cognitivo do campo da abstração, então que esse sujeito fica mais sentado, mais escutando e visualizando informações do campo abstrato, ele precisa, por exemplo, articular alguns movimentos do seu todo para facilitar, para criar canais de contato, de captura e de assimilação numa outra multidimensão, que não é só a escuta e a visão, para que isso potencialize mais articulações, mais conexões neuronais de neurônios, que são as células do nosso sistema nervoso, que são utilizadas nesse processo de contato, no processo sensorial, que nós temos os nossos sentidos, visão, audição, olfato, tato, paladar e o conjunto delas distribuídos no que nós chamamos de sinestesia. Quanto mais vias diferentes forem contatadas nesse momento de contato e quanto mais foram ativadas na captura e assimilação dessas informações, mais vias neurológicas serão articuladas e integradas na transmissão disso que está fora e está sendo trazido para dentro, e mais vias serão articuladas para o armazenamento, a dissociação desses elementos, a reassociação, oferecendo, de acordo com a potência construtiva ali do código utilizado, em elementos que poderão ser articulados e depois utilizados em outras situações. Então, se nós estamos, por exemplo, sentados num processo de captura só de algumas vias com a visão e a audição daquele outro que, por exemplo, um professor, um instrutor, um educador, ou aqui como eu, um transmissor de comunicação, quando nós só estamos usando essas vias, nós temos uma certa limitação da produção desse contato, da percepção, da captura, da assimilação, que vai ser utilizada pelo nosso sistema nervoso, pelos nossos neurônios, estará sendo armazenado. Mas se associado a isso, eu, por exemplo, faço atividades motoras de anotar, né, ou investigativas, eu faço, por exemplo, momentos que eu pego outros instrumentos que estão no plano aqui concreto disponíveis e de repente eu construo um cenário onde aquele tipo de informação cabe ali, se expressa ali, seja eu o aprendiz, ou seja ali o facilitador, o educador, eu crio outras vias, por exemplo, de produção de mais elementos e com mais atividade daquele cenário, daquela informação, daquele conhecimento e ativo outras vias internas nessa transmissão e nesse armazenamento dessa informação. E aí eu tenho múltiplas dimensões sendo trabalhadas em múltiplos níveis diferenciados, potencializando a aquisição daquele conhecimento. Assim também o é se, por exemplo, no exemplo de uma atividade esportiva, aonde hoje nós temos todo um conhecimento de que nós precisamos fazer a memória muscular, os músculos adquirirem o conhecimento daquele movimento, e quanto mais eles adquirirem conhecimento daquele movimento, repetindo os treinos, mas diferindo os treinos, dificultando, desafiando os treinos, as execuções das repetições, mais pronto estará aquele conjunto de músculos, assim como consecutivamente ali, numa relação
no mesmo tempo, também estamos nas nossas circuitarias racionais cognitivas, através do campo da visão, da audição, do nosso conjunto sinestésico pelo tato, percebendo quais são os movimentos e quais são a relação de sequencialidade, a ordenação desses movimentos, como que isso se dá na expressão do meu peso físico, numa facilidade ou numa dificuldade de executar esse momento, tal quanto sabemos que o campo de emoções, de sentimentos também se manifesta numa relação de facilitação, dificultação, de prazer, de desprazer ali, de aprovação, de desaprovação, de contentamento que se dá naquela relação. E quanto mais, por exemplo, o treinador, o instrutor daquele desporto articular essas multidimensões, trazendo desafio, trazendo também momentos que a repetição para o armazenamento da memória muscular, a cognição também são um pouco articulados pela construção de cenários, de ambientes, com peças, com jogos que vão se encaixar, que vão antecipar os movimentos que serão feitos, mais a circuitaria dos seus multiníveis, das suas multidimensões serão integradas e muito mais a captura, contato, percepção, captura, assimilação e armazenamento potencialmente será desenvolvido, e ali esse todo integrado, onde eu tenho informações cognitivas, informações emocionais, informações da gestualidade do comportamento, do movimento que foi feito, informações sobre a característica abstrata do signo, do símbolo, do código que é colocado aquele conceito, da sua aplicabilidade, também se trouxer a dimensão das relações, trazendo momentos onde se relacionam os elementos participantes, e de repente ali é um conhecimento que dá para trabalhar em equipes, em times, ou aqui em Portugal chamado em equipas, onde cada um tem um papel, que eles precisam negociar, trocar, que eles precisam até se articular, se integrar de modo diferente, ou seja, a questão da dimensão social, relacional ali sendo articulada, muito mais o multi-universo na sua inteireza será trabalhado e muito mais acesso à evocação desse material todo armazenado. A evocação é quando eu preciso do que está na memória e eu vou lá e solicito essa memória desse material articulado, vai estar pronto para ser oferecido, porque tem múltiplas vias de acesso, múltiplas vias de organização, múltiplos caracteres daquela vivência foram ali contatados, percebidos, assimilados, capturados, armazenados, foram conectados, integrados, foram dissociados e estão prontos na sua inteireza para serem oferecidos. Então, o todo, o eu é inteiro, ele é construído e ele é vivenciado em ato contínuo na sua inteireza. E o que muitas vezes acontece quando vivenciamos muitos investimentos por muito tempo em determinados espaços do desenvolvimento de modo parcial, ou seja, uma investidura só na cognição, só no racional, muito sentado, muito fixado, só usando a via visual ou auditiva como contato, como produção de captura, de percepção e de assimilação e de armazenamento de tudo que é vivenciado nesse campo novo, isso não destitui, isso cria uma parcialidade da vivência, da experiência, mas isso não destitui, não exclui a presença das outras multidimensões das emoções, do comportamento, das crenças, dos parâmetros de justa medida, das relações, da prática com o sagrado, com o divino, de se manifestar. Eles estão manifestos, só que eles não estão sendo investidos, eles estão mais desinibidos, eles estão despotencializados, eles vão atuar numa intensidade menor e também vão atuar no segundo plano, num plano de fundo, que a gente costuma na psicologia chamar de modo inconsciente, mas eles estão presentes, mas eles não são, por uma via de escolha, contactados, integrados, conectados com aquele movimento da vivência desse ser inteiro,
que escolhe vias de vivência parciais e que muitas vezes até trabalha internamente nas suas potencialidades para deixar aquilo ausente, para deixar aquilo fora, inclusive o contato com todas as trocas dos elementos externos, que não são só os concretos, só os vivos, mas também são aqueles mais sutis que se dão nos campos, nas ondas, nas flutuações e são transmitidos e eles chegam e nos tocam, eles atravessam, eles se fazem presentes a nós e eles também interatuam nas suas potencialidades, se não são uma escolha consciente nossa, da nossa ação, da nossa vivência inteira, eles atuam de modo parcial no plano de fundo e em muitos momentos acabam se manifestando intensificadamente e desencadeando, pré-definindo, sendo precursores de patologias, sejam elas no nível subjetivo, psicológico, ou chamadas de psicopatologias, ou no nível físico, no soma, quando se atravessam, se manifestam e não são percebidos de modo algum, mas são presentes. Então, assim, entendamos que o eu inteiro é a nossa constituição da nossa complexidade, do nosso todo, que é composto como de muito se sabe, não na ciência contemporânea, mas já se sabia lá desde que a humanidade conseguia fazer alguns registros e transmissão de informações pelos aerógrafos, nas pedras, nas cavernas, nos monumentos que construíram, nas construções. Sempre houve o contexto, sempre houve o cenário, o movimento, o enredo, os elementos vívidos, sequências de movimentos dos personagens sendo ali registrados, desenhados, né? Ou, como que eu posso dizer, sendo raspados nas rochas ou nas madeiras, de alguma maneira sendo fixados, sendo elaborados ali, que já dizia que havia uma noção de um todo, de um inteiro, do ser, daquele que estava vivendo e de todos os outros que estavam num contexto, em trocas, inclusive os elementos que estão no universo, no campo estelar, no cosmos, quantos que estão internos a nós também, porque nós temos sistemas com órgãos que são compostos por células que formam tecidos e que têm uma interatuação celular de troca, que tem uma autorregulação em determinados níveis e com oscilações, com excitabilidades, com inibições, mantendo a regulação desse organismo, como se dá dentro do nosso soma, em tudo que circula no nosso soma, aqui na nossa fisiologia, em todas as forças que atravessam e são mais rarefeitos e mais sutis, os campos de forças. Assim se dá entre nós e todos os outros seres vivos, de todo para todo. E isso é de muito, já foi comprovado por várias áreas do conhecimento. E nessas totalidades formamos totalidades maiores, como a nossa sociedade da espécie humana e a sociedade, por exemplo, de outros seres vivos que vivem de todas as unidades de outras espécies vivas que vivem nas suas interrelações em grupos, em sociedades, e assim como esse conjunto todo aqui, vivendo na superfície do planeta Terra, vivendo dentro da Terra, na superfície mais interna, vivendo na dimensão mais sutil que nós chamamos de atmosfera, aquilo que flui, que circula em torno do planeta Terra, e vivendo, inclusive, fora do planeta Terra, porque nós temos já muita coisa vivendo no que é chamado órbita desse planeta Terra, e em todas as relações de força dos planetas em torno do Sol, que formam a nossa Via Láctea, a nossa estrela maior, em torno do planeta Terra, como a Lua e todas as coisas que nós mandamos para a Terra, como nas órbitas do planeta Terra, como os satélites, e tem lá outros elementos também. Enfim, a nossa Via Láctea e outras vias galaxiais formando o que nós costumeiramente chamamos de universo, mas são múltiplos versos existentes e trocando seus campos e suas forças, porque nenhum planeta aqui da Via Láctea vem ficar batendo no planeta Terra e nos sacudindo,
porque é uma interatuação dessas forças que mantém cada coisa em movimento e no seu lugar, como mantém cada coisa nossa em movimento no seu lugar, mas fazendo trocas que permite que nós nos renovemos de tempos em tempos, como a biologia molecular e celular já comprovou que a cada 7 anos nós somos um eu inteirinho novo, do fio do cabelo do pé até a unha do dedão do pé, fio do cabelo da cabeça à unha do dedão do pé. Então, pessoal, aqui espero ter deixado claro a construção do nosso eu inteiro à luz de todo o conhecimento, para que possamos refletir sobre isso e escolher os nossos caminhos, se são de viver com autoconhecimento em um lugar no mundo de modo inteiro, nos conhecendo de modo integrativo, ou se vivemos as nossas condições parciais, o que não invalida e que não dissuade aquelas multidimensões dos nossos multiuniversos de se manifestar na nossa inteireza, mas que muitas vezes causam-nos dificuldades, percalços, consequências e efeitos que não estavam ali potencialmente sendo planejados ou ajustados ou adequados ou desenvolvidos. Eu vou ficando por aqui agradecendo essa oportunidade da produção desse saber sobre o ser inteiro. Agradeço a todos que estiverem aqui nesse processo de construção desse saber e que, se gostarem, podem dar o seu like, compartilhar para que esse conhecimento chegue, se expanda ao máximo possível de pessoas e possam colocar os comentários ali também para que eu receba sugestões de assuntos, temáticas, questões e para aqueles que se sentirem também aqui na minha inteireza, mobilizados e quiserem desenvolver trabalhos integrativos, processos integrativos comigo, acessarem o e-mail e fazerem contato, que eu estarei muito feliz e pronta para fluir, construir esses processos integrativos com cada um de vocês. Eu vou aqui encerrando, manifestando a minha gratidão profunda.